Depois de ter a ideia, selecionar os atores, compor a trilha sonora e escolher as leis determinísticas que seriam as leis regentes desse universo, os criadores de Dark passaram para a etapa de composição da história. A história de Dark é perfeita, mas o universo só é rico dessa forma porque ele é repleto de simbolismo. Desde os primeiros minutos do primeiro episódio, a gente já percebe que nem tudo é o que parece. Somos bombardeados com diversos símbolos esses que inclusive serviram muito tempo para ajudar a dar base às teorias dos fãs. Eu ainda ouso dizer que Dark só se tornou grande dessa maneira porque ela é muito bem estabelecida em cima de 3 pilares principais. É como se fosse um tripé, onde cada uma das partes desse tripé sustenta o todo. E essas partes são os aspectos religiosos, os aspectos científicos e os aspectos filosóficos presentes no show. E aqui nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho mais sobre esses 3 pilares. Meu nome é Matheus Mendes e sejam muito bem-vindos à segunda parte do especial de Dark, Um Ano do Fim. Esse vídeo é a segunda parte do especial que eu dividi em 3 partes. A primeira parte do especial saiu lá no dia 27 de junho, o dia do Apocalipse. Então eu peço, se você perdeu aquele primeiro vídeo por algum motivo, corre lá e assiste, por favor. E eu sei que eu demorei muito para lançar a segunda parte desse especial, mas vocês não vão precisar esperar tanto assim para a parte 3, porque eu já pretendo postar a parte 3 desse especial já na semana que vem. Portanto, se você não é inscrito no canal, se inscreve para ser avisado quando eu postar esse vídeo. Antes de postar a primeira parte do especial, eu tinha na minha cabeça que só quem ia assistir aquele vídeo seriam os meus inscritos, porque Dark não está mais no hype. Só que, olhando para os analytics, eu vi que muita gente que acompanha meu canal está aqui batendo presença, ainda não é inscrito. Então confere aí se você é inscrito ou não. E se você não for, se inscreve, para dar força pro Matheus. Em setembro de 2019, há quase 2 anos atrás, eu postei aqui no canal um vídeo falando sobre a simbologia da série. Naquele vídeo, eu falei muito sobre Adam, Noah e referências bíblicas na série. Eu abordei mais os aspectos religiosos da coisa. O Matheus no passado, entretanto, não pensou no plano geral da coisa, na big picture. Claro que Dark sofre muito das influências religiosas, a gente vê isso a todo momento, como eu falei naquele vídeo, só que não é apenas influências da Bíblia, do cristianismo, principalmente, que Dark pega, que Dark traz para si. A série também agrega grande influência de outros aspectos, como eu já falei, os filosóficos e os científicos. Quero começar então falando dos aspectos religiosos da série, porque esses foram os mais fáceis de identificar. Ao longo das 3 temporadas de Dark, nós vimos ou lemos alguns trechos religiosos, algumas passagens da Bíblia e vimos também a imagem do São Cristóvão com frequência, por conta que essa é a imagem que está lá na medalhinha que o Jonas acha no lago na segunda temporada. Só que se engana quem acredita que essas coisas foram incluídas na série por acaso. Tudo em Dark tem um objetivo. E a simbologia religiosa, principalmente a simbologia cristã, ajuda muito a contar aquela história. Começando pelos mais óbvios, Adam e Eva. Os grandes líderes das sociedades secretas dos seus mundos, Adam lidera o Siquemundus Creatus Est, e assim o mundo foi criado, enquanto a Eva lidera o Erit Lux, que haja luz. O primeiro grupo tem o nome tirado diretamente de uma passagem da Tábua de Esmeralda, um trechinho da Tábua de Esmeralda. A Tábua de Esmeralda é um texto escrito pelo filósofo Hermes Trismegisto, e esse texto foi a origem de todo o estudo da alquimia. Mas a gente vai falar sobre esse filósofo mais daqui a pouco. Já o grupo da Eva tem o nome tirado de um versículo da Bíblia, um trechinho de Gênesis capítulo 1, versículo 3, que haja luz. Adam e Eva acabaram sendo a origem das 2 vindas e de todas as pessoas que habitam nelas, e ambos foram enganados pela Cláudia, pelo Diabo Branco. Estava na nossa cara o tempo todo qual seria o final da série, o Diabo Branco enganando Adam e Eva, mas só depois que passou que nós fomos conectar os pontos. Em Dark, Jonas é o centro de tudo, e o seu nome foi retirado diretamente da Bíblia também. Na Bíblia, há esse profeta chamado Jonas que recebe um chamado de Deus. Deus fala assim para ele: Jonas, vai até a cidade de Nínive e avisa lá que tem um castigo divino chegando. Só que ao invés de seguir as ordens de Deus, Jonas pegou um navio para ir para uma outra cidade. No meio do mar, Deus lançou uma tempestade sobre o navio muito forte que o afundaria. Portanto, para os marinheiros, Jonas é sinal de má sorte. O Jonas da série tem sobrenome Canwald. Em alemão, essa palavra Can significa barco antigo, enquanto a palavra Wald significa floresta. Olha só quantas conexões tem aí, porque o Jonas da série ele também foi uma espécie de profeta, A história de Dark toda girou em volta desse personagem. O seu nome, Canwald, tem ligação com um barco antigo e com uma floresta.
Peraí, em Vinden tem uma floresta, aquela floresta onde Mikkel desapareceu. Uma floresta muito importante, porque foi por causa daquela floresta que a história começou de fato. Ao mesmo tempo, Jonas em um barco significa má sorte. Então Jonas Khan significa má sorte, os marinheiros não querem os Jonas em seus navios. Será que é esse o motivo que levou Noa a nunca experimentar a cadeira nele? Na Bíblia, Noé, é a pessoa responsável por construir a arca para salvar toda a sua família da extinção. Muito provavelmente ele construiu essa arca cortando as árvores e utilizando a madeira da floresta, as Vald. Na série, Hanno Tauber mudou seu nome para Noah depois que ele aceitou o seu papel no loop. Ele vai, quando ele volta lá do futuro para conversar com Ada, ele sai para construir a cadeira, para construir a arca que viria a salvar a sua família da extinção. No final das contas, todas as 4 famílias eram uma família só, então isso faz bastante sentido. Contudo, o Jonas naquela arca traria má sorte. Na Bíblia, ainda, Deus envia o dilúvio em forma de chuva, e em Vinden chove pra caramba. Seria essa mais uma conexão? Parece coerente assumir que essas coisas estavam conectadas, ou que pelo menos os criadores da série pensaram nisso, porque nada ali é por acaso. A mãe do Jonas se chama Hannah, e na Bíblia cristã há uma personagem muito importante com esse nome, Ana na tradução da Bíblia aqui em português, mas Hannah na versão alemã da Bíblia e na versão inglesa também. Hannah na Bíblia foi a mãe do profeta Samuel, então sim, Hannah é a mãe de um profeta. Sua principal característica na Bíblia era que ela era uma mulher de menor valor, digamos. Ela se sentia muito culpada porque ela não conseguia engravidar e dar ao seu marido um filho. Isso fez com que o marido de Hannah tomasse uma outra esposa, e ela acabou se tornando uma segunda esposa. Na série, Hannah é uma espécie de segunda esposa para o Urik, Tudo o que ela mais queria era ficar com ele, dar um filho para ele. Isso foi muito bem exemplificado na 3ª temporada, na Vinden 2. Na Vinden 2, a Hannah é a esposa oficial do Urik, mas ainda assim ela se sente deixada de lado, ela se sente como uma segunda esposa, porque o Urik tá com a amante, que é a Charlotte, nessa Vinden 2. Hannah acha que a relação dos dois vai melhorar quando ela conseguir dar um filho para ele, ela tá grávida, mas ela não consegue, ela perde essa criança. E ainda muitas outras referências e conexões religiosas cristãs na série. No quartel do Sigmund, de lá do Adam, tem o quadro da queda dos condenados. Esse quadro retrata o arcanjo Miguel expulsando os anjos rebeldes do céu. Na série, a Mikkel, que tem o nome de Michael. Michael é o nome do arcanjo Miguel nas versões internacionais da Bíblia. Tem também na série essa obsessão com o número 33. 33 é o número de anos que todos os aparelhos de viagem no tempo, tirando a partícula de Deus, viajam. A cadeira, a passagem, enfim, te leva ou 33 anos para o passado ou 33 anos para o futuro. 33 também é o número de ovelhas mortas na fazenda do Hermann Albers, lá na 1ª temporada. 33 também é o número de milagres de Jesus, o número de ladainhas dos anjos e também o número de cantos no purgatório do Dante Alighieri. Eles também falam bastante sobre o diabo e sobre o livre-arbítrio na série. Enfim, tem 1 milhão de outras referências religiosas e não vai dar para eu listar todas elas aqui, senão o vídeo nem acaba. Um outro pilar que sustenta toda a mitologia da série é o pilar filosófico, e nós temos isso desde a abertura. A abertura de Dark toca uma trilha sonora que é chamada de Goodbye, do artista Apparat. E na trilha há um verso que diz assim: For neither never nor never goodbye. Em uma tradução livre, uma tradução de Google Tradutor mesmo, ficaria algo do tipo: nem nunca, nem para nunca, adeus. Em português, isso nem faz muito sentido, mas essa frase, esse verso, esse trecho se conecta diretamente com o conceito do eterno retorno do filósofo Nietzsche. Esse conceito do eterno retorno diz basicamente que tudo que você está vivendo hoje, você já viveu um dia. Nada na sua vida é novo. Tudo que está acontecendo agora já aconteceu antes, porque nós vivemos em um grande círculo. E isso é basicamente a premissa da série, Conseguimos identificar mais uma referência a essa teoria de Nietzsche através da Ouroboros dentro das cavernas de Vinden. Lá dentro das cavernas há a Ouroboros, que é essa cobra que persegue o próprio rabo por toda a eternidade. Inclusive, o símbolo da Erit Lux, que é a sociedade secreta da Eva, tem como elemento um caduceu, que é aquele bastão de Hermes onde 2 cobras ficam se circulando por toda a eternidade. Aliás, a própria Vinden faz referência a isso. Vinden é uma cidade fictícia, não existe, mas o seu nome significa enrolamento. De acordo com o dicionário de Cambridge,
Winden, em alemão, pode ser traduzido para widen em inglês. E essa palavra significa enrolamento, como se fosse um movimento de cobra. O movimento que a cobra faz, um emaranhado, alguma coisa circulando em torno de si mesma, enfim, um loop. O eterno retorno é uma presença constante em todas as temporadas de Dark e é um dos pilares principais da série. Eu vou mostrar para vocês agora um quote, um trechinho do livro H é Ciência, do filósofo Nietzsche, que é para vocês entenderem melhor como que funciona esse conceito. O trecho do livro diz assim: esta vida, como você está vivendo e já viveu, você terá de viver mais uma vez e por incontáveis vezes, e nada haverá de novo nela. Mas cada dor e cada prazer e cada suspiro e pensamento e tudo o que é inefavelmente grande e pequeno em sua vida terão de lhe suceder novamente. Tudo na mesma sequência e ordem. E assim também essa aranha e esse luar entre as árvores e também esse instante e eu mesmo. A perene ampulheta do existir será sempre virada novamente. E você com ela, partícula de poeira. Não te lançarias ao chão e rangerias os dentes e amaldiçoarias o demônio que te falasse assim? Ou viveste alguma vez um instante descomunal em que responderei: tu és um deus e eu nunca ouvi nada mais divino? Então imaginem o seguinte, um demônio, um ser sobrenatural, chega para você e fala: não há vida após a morte, não há nem paraíso e nem inferno. Tudo o que você está vivendo aqui, você viverá de novo. A sua vida é como se fosse uma ampulheta. Quando ela chega ao fim, é apenas reiniciada e você volta e vive tudo isso novamente. Você é apenas uma areia e essa areia vai ficar caindo dentro dessa ampulheta por toda a eternidade. Quando terminar, a ampulheta é virada e assim por todo sempre. Agora pensa você aí, na sua vida. Se essa criatura sobrenatural chegasse para você e dissesse isso, você iria amaldiçoá-lo ou iria abençoá-lo? Isso é, sua vida é uma vida incrível, que revivê-la eternamente seria uma bênção, ou você vive uma vida miserável que ter que repetir tudo o que você está passando de novo seria um castigo. O eterno retorno de Nietzsche diz que tudo que nós estamos vivendo, nós já vivemos um dia. Então não adianta você tentar viver pelas aparências, tentar viver com o que as outras pessoas esperam que você seja. Seja quem você é. Viva cada momento ao máximo, porque tudo que você está vivendo agora, você vai ter que viver de novo. Só há um problema aí. Como nós deveríamos aproveitar a nossa vida ao máximo com essa teoria? Se tudo que nós estamos vivendo, nós já vivemos alguma vez e vamos viver de novo, até quando nós temos o livre-arbítrio? E não é esse todo o tema da série? Nós não vemos várias vezes os personagens discutindo se eles possuem ou não o livre-arbítrio? Jonas tentou mudar o seu destino várias vezes, apenas para descobrir que essa sua tentativa de mudar o seu futuro era o que fazia o seu futuro. Quando ele tentou se matar, ele não conseguiu. Todas as suas ações já eram esperadas. Ulrich voltou ao passado para salvar o seu filho e para impedir a morte do seu irmão Mads. Mas foi essa ida dele ao passado que acabou desencadeando todas essas coisas. Temos o livre-arbítrio? Além de Nietzsche, um outro filósofo que rege as leis de Dark é o Hermes Trismegisto. Ele foi um filósofo tão importante que o estudo da sua filosofia ganhou até nome próprio, o hermetismo. Noah Bartosz, a parede do Hospital de Winden, e a Siquemundos levam os conceitos do hermetismo muito a sério, visto que em todos eles nós conseguimos ver a imagem da Tábua de Esmeralda, que é um texto escrito pelo próprio Hermes Trismegisto, texto esse que deu origem à alquimia. E qual era um dos objetivos principais da alquimia? Encontrar, produzir a pedra filosofal, um elemento que conseguiria fazer a transmutação de metal em ouro. Na Alemanha, o nome Magnus não é um nome muito comum. Então, ao ver na série um personagem chamado Magnus, uma série que envolve muito filosofia, não é difícil fazer a conexão com um outro Magnus que foi muito famoso na Alemanha, o Alberto Magnus, que em português, Alberto Magno. Alberto Magnus foi um filósofo, grande entusiasta da alquimia, e as lendas dizem inclusive que ele conseguiu encontrar a pedra filosofal. Ele não diz essas palavras com todas as letras, mas em suas obras ele afirma ter testemunhado a transmutação de ouro, ou seja, via alquimia. Entretanto, o livro que rege o estudo do hermetismo moderno é o Kybalion, livro publicado em 1908 que contém a essência dos ensinamentos de Hermes Trismegisto. E esse livro pode ser visto na série, naquela cena onde a Franziska Doppler encontra a foto do Siquemundos lá nas coisas do seu avô Tannhaus. Franziska pega o livro, que é o Kybalion, abre e lá ela encontra a foto do Siquemundos. Esse livro foi tão importante para todo o imaginário de Dark que Baran Bodar fez um post no seu Instagram em homenagem a ele. O Kybalion se baseia em 7 princípios.
o princípio do mentalismo, o princípio da correspondência, da vibração, da polaridade, do ritmo, da causa e efeito e o princípio do gênero também. Eu não vou entrar a fundo em cada um desses princípios para falar como eles se conectam com a série, porque senão o vídeo fica infinito também. Mas saibam que tem diversos quotes desse livro na série, principalmente nas falas e nas conversas do Tannhaus. Caso vocês se interessem em ler, há esse livro aí em PDF na internet e o livro não é muito grande não, então dá para ler rapidinho. O importante para a gente aqui nesse vídeo é mostrar como que o conceito hermético, um conceito filosófico, né, um dos pilares, a filosofia, foi essencial para a criação do imaginário da série. E a terceira perna do tripé que sustenta o mundo de Dark é o científico. Dark me fez voltar à época do ensino médio, porque desde o Enem eu não estudava física e tive que voltar para estudar física para entender esses conceitos mega complexos que a série retratou. Há diversos conceitos físicos e há diversas referências a diversos físicos famosos durante todas as 3 temporadas da série. Mas para ser objetivo aqui nesse vídeo, eu vou focar apenas nos principais. E o cientista que segurou a terceira perna do tripé de Dark foi ninguém menos do que Albert Einstein com a sua teoria da relatividade. Inclusive, é com uma frase de Einstein que a série começa. Nos primeiros minutos da série, nós vemos na tela escrito assim, a diferença entre passado, presente e futuro é uma persistente ilusão. Mas por que é uma ilusão? Porque, de acordo com a teoria da relatividade de 1915, o espaço e o tempo não são mais entidades separadas. É uma entidade única que se divide em duas, o espaço-tempo. De acordo com essa teoria, o tempo não é uma coisa que avança para o passado ou para o futuro. A ideia é que os inumeráveis pontos do espaço existem em todos os instantes de tempo. Ou seja, passado, presente e futuro não são acontecimentos lineares. Eles coexistem. Tudo acontece agora. Se fôssemos fazer um mapa do espaço-tempo, nós teríamos um mapa que mostraria todos os espaços e mostraria também todos os instantes. Sendo assim, o passado não passou, o futuro não está por vir. Tudo está acontecendo ali, naquele lugar, nesse mapa fictício nosso, ao mesmo tempo. Atrelado à teoria da relatividade do Einstein, há a contribuição do outro filósofo, outro cientista, o Nathan Rosen. E daí surgiu a ponte de Einstein-Rosen, famoso buraco de minhoca que conhecemos na série. Um buraco de minhoca nada mais é do que uma deformação no espaço-tempo, um atalho que conecta 2 pontos diferentes desse mapa fictício que a gente criou. E um grande exemplo disso está dentro das Cavernas de Vinden. Nas Cavernas de Vinden tem aquela porta travada pelos Siquemundos e depois dessa porta há um buraco de minhoca. Nesse buraco de minhoca, partindo de 2019, se você pegar o caminho da direita, você vai parar em 1986, assim como Jonas, e se você pegar o caminho da esquerda, você vai parar em 1953, assim como o Uruk. Esse buraco de minhoca está conectando 3 espaços diferentes do tempo. Um outro físico que não é tão citado quanto Einstein, mas está em tudo ali, é Isaac Newton. Seus trabalhos com as leis do movimento e da relatividade dominaram o mundo científico até a chegada da teoria da relatividade do Einstein. Em Dark há a citação de uma frase dele muito famosa, a frase que você com certeza conhece, que essa frase é Dark, Essa frase é Dark. A frase diz o seguinte: o que sabemos é uma gota e o que ignoramos é um oceano. O trabalho que Newton fez foi essencial para o trabalho de Einstein anos depois. E Newton, por si só, Isaac Newton, também era grande entusiasta do ocultismo e da alquimia. E é até complicado a gente fazer essa separação, ciência, filosofia, porque os principais físicos, cientistas, eles também eram filósofos, também eram alquimistas, estava tudo misturado. Quando a gente ouve a palavra pedra filosofal, a gente já pensa em Harry Potter, história para criança, mitologia e tal, mas os principais físicos que criaram as principais leis que regem a nossa sociedade até hoje, acreditavam, buscavam, eram alquimistas, e a gente consegue ver as influências disso presentes em todas as 3 temporadas de Dark. Vou ficando por aqui então nesse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se tudo der certo, eu volto na sexta-feira que vem com a parte 3, a última parte desse especial. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, não esquece. Compartilha o vídeo com seus amigos. Agora você pode dar um super agradecer aqui embaixo se você super gostou do vídeo. Então fica à vontade, não estou pedindo, mas fica à vontade. Clica no vídeo que está aparecendo aqui do lado para assistir meus vídeos anteriores. É isso, tchau e até o próximo.